Boa noite, graça e paz do Senhor. Deus começa a falar com a gente a partir do momento que a gente entra por essa porta, né? E que a gente possa estar sensível ao que o Senhor quer falar para a gente nesta noite. Ele já vem falando e vai continuar falando. Nós estamos num culto da família do mês de outubro, hoje é dia 4/10, e nós estamos falando a respeito dos muros invisíveis no casamento. E hoje nós vamos falar de aliança. Então, eu peço aos irmãos que abram Mateus 19. A partir do verso 5. Mateus 19, 5. E disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Pai amado, querido Deus, eu só tenho a te agradecer, Senhor, a sua presença aqui neste lugar. E eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe agora a sua palavra. Derrama do seu Santo Espírito sobre as nossas vidas e tudo aquilo que o Senhor deseja que aprendamos, Pai, nesta noite. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, nós vamos falar sobre aliança. Durante toda a trajetória do povo de Deus, sempre houveram alianças. Que tipo de aliança? Aliança de Deus com o seu povo. Então, ele sempre estabelecia alguma aliança com o seu povo. No casamento não é diferente. Nós estabelecemos uma aliança no casamento. Tanto que ela é o símbolo, né, do casamento. A aliança significa um pacto, um tratado entre pessoas, pode ser entre povos, pode ser entre governos, para uma determinada finalidade. No casamento, qual é o pacto? Qual é a aliança? Então, a aliança, o pacto, é entre duas pessoas, um homem e uma mulher. E nessa aliança, essa aliança, ela representa responsabilidade, né, um com o outro, e compromisso. E como Deus sempre fez a aliança com o seu povo, o casamento não foi diferente, né? Então, o Senhor determina que o casamento entre um homem e uma mulher seja uma aliança. Isso é um mandamento de Deus. E que ambos têm que respeitar essa aliança. O casamento ele foi feito para sempre, até que a morte os separe. E esse casamento ele tem um propósito divino. Então, Deus já projetou no seu coração o casamento como o início de uma família, né? Então, esse compromisso estabelecido entre o homem
e a mulher, essa aliança estabelecida entre o homem e a mulher, ela é abençoada por Deus. A partir daí, com essa aliança estabelecida, vêm os filhos. E assim a formação da família. A palavra aqui diz que ao formarem esta aliança no casamento, homem e mulher se tornam uma só carne. Então, o símbolo que é a aliança, ela é um círculo. Ela tem um começo? Tem. Em algum momento isso começou. Mas ela forma um círculo onde quem olha depois, né? Quando você pega uma aliança, você não tem a noção de como ela começou. Da onde ela começou. Aonde começa a aliança? Olhando, a gente não vê. Então, a partir desse símbolo, a gente consegue entender quando Deus fala uma só carne. Você olha para a aliança e você vê uma coisa só, você não vê o começo. E, principalmente, você não vê o fim. Então, ele está dizendo para nós que é um plano do Senhor indissolúvel. Quando ele diz que é um plano indissolúvel, ele está dizendo o casamento até que a morte os separe é indissolúvel. Então, ele entra na perfeição de Deus. Como assim? Ele passa a ser perfeito quando ele é indissolúvel. Por quê? Com todos os problemas que tem um casamento, com todas as tribulações que vão passar pelo casamento. Mas ele se torna perfeito porque ele está cumprindo o mandamento de Deus. Amém? O casamento, essa aliança, também representa o casamento, né, que a gente vê isso na Bíblia, de Jesus Cristo com a sua igreja. Então, Jesus também fez uma aliança com sua igreja e uma aliança indissolúvel. Ele prometeu que ele retorna, que ele volta para buscar a sua noiva, a sua igreja. Então, o quanto é importante essa aliança no casamento, né? A bênção do Senhor sobre essa aliança no casamento. De novo, volto a dizer, com todas as dificuldades que temos, somos duas pessoas diferentes, mas que nós sabemos que Deus está abençoando e que nós fazemos parte de uma aliança. Então, ela é indissolúvel. Só que, às vezes, acontece a ruptura dessa aliança. Né? Por que motivo? Vários. Uma separação, um deixar de gostar, aí entra N fatores que podem romper esta aliança. Quando essa aliança é rompida, o que acontece? Nós criamos mais um tijolo no nosso muro invisível. Então, quando nós falamos o muro invisível do casamento, um desses tijolos que vai construir esse muro é a quebra da aliança. E quem são os maiores prejudicados com essa quebra
de aliança. O cônjuge afetado, aquele que foi afetado por essa ruptura, e principalmente os filhos. Dentro de uma ruptura de aliança, dentro de uma ruptura do casamento, o casal que assim o está fazendo não tem a noção do tamanho do rombo disso com os filhos. Então, a família fica estremecida e os filhos são diretamente afetados. E a partir daí a gente pode entender que Deus, na sua perfeição, Ele pede que essa aliança seja insolúvel. Por quê? Porque as consequências são realmente avassaladoras, tá? Como eu disse, na aliança nós assumimos o compromisso e colocamos em prática o plano de Deus de permanecer nele até que a morte o separe. De que forma que a gente consegue resolver essa ruptura? Diante do perdão de Deus, né? Quando o casal consegue colocar isso para Deus e receber o perdão de Deus. Somente o perdão de Deus é que vai reestruturar esse casamento. O casamento, essa aliança, ela é uma disciplina espiritual, é para a vida toda. Ela requer tempo, ela requer trabalho, determinação, mas amor e principalmente rendição a Deus. Eu quero concluir com Efésios 5. Vocês poderiam abrir? Efésios 5. Nós vamos ler o verso 33. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Isso são palavras do apóstolo Paulo. Amor e respeito farão sempre parte desta aliança. Como eu disse, problemas, tribulações, desentendimentos, diferenças de personalidades fazem parte do relacionamento desta aliança. Mas o mais importante que eu queria deixar para vocês, essa aliança tem a bênção do Senhor. Então, se o casal permite que o Senhor seja o centro desta aliança, tudo vai se resolver no momento certo. E assim, essa aliança, ela se torna indissolúvel e está dentro da bênção do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, abençoar, Senhor, continuar abençoando todos os casamentos, todas as alianças aqui estabelecidas, Pai, nesta igreja. Que o Senhor traga, Pai, paz, amor, respeito, compreensão, compromisso, Senhor.
queremos, Pai, em nome de Jesus, ter essa aliança indissolúvel, Pai, com os nossos cônjuges. Graças te damos, Pai, pela sua palavra desta noite. Em nome de Jesus, amém.